Olá, gente, que felicidade de estar aqui com vocês na primeira aula, no primeiro módulo do curso Desracionalizar para Conectar. A gente já teve o módulo introdutório, no módulo introdutório eu pude falar um pouquinho mais sobre a minha história, sobre quem eu sou. Espero que essas 8 semanas que a gente vai estar juntinho sejam realmente muito prazerosas. Eu não tenho dúvida que em alguns momentos será sim dolorido, né? Eu digo que crescer dói, então não espero que seja diferente. Eu acho que eu tô aqui para ser bastante honesta e transparente com vocês, então se eu tiver alguma coisa para falar, eu vou estar falando. Eu vou estar, claro que com amorosidade, com carinho, né, para cada um de vocês, mas acho que a minha missão aqui também é falar um pouco as verdades que às vezes a gente precisa ouvir. Então, desde já, eu já me desculpo com cada um de vocês. Se tiver algo que eu fale que de repente pegue aí num lugar que possa ser dolorido e que possa ser desconfortável, mas a gente está aqui para viver esse processo de expansão, para viver esse processo de aprendizado, e esse é um processo que às vezes nos causa assim desconforto, tá bom? E vamos começar o nosso primeiro módulo do curso Desracionalizar para Conectar, que é um convite. Esse curso é um convite para vocês começarem a racionalizar menos e a conectar mais. Como é que eu me conecto com o outro? Como é que eu me conecto comigo mesmo? Quando eu saio do meu cabeção e eu venho para o corpo, eu venho para o sentir. Os nossos sentidos estão muito mais ligados ao nosso corpo do que ao nosso cabeção. Então, por isso que eu chamei de desracionalizar para conectar, porque é quando eu consigo sair do cabeção, quando eu começo a ir para o meu corpo, que eu realmente começo a me conectar e a sentir mais. Então, esse é o objetivo desse curso, né? Eu acho que a minha meta aqui é que vocês cheguem no último módulo, depois de 4 módulos de curso, mais um módulo bônus. Eu quero que vocês saiam daqui conseguindo estar mais conectados com vocês mesmos e dessa forma estar mais conectado com as pessoas ao redor de vocês. Que vocês consigam às vezes desligar esse cérebro, esse mental, esse cabeção que a gente fica ligado 24 horas por dia, que a gente fica pensando e raciocinando o tempo todo e que a gente fica criando problemas que muitas vezes não existem, ou a gente pega um problema que existe e a gente fica ali nele mesmo ele não tendo uma solução imediata. Isso faz com que a gente gaste uma energia absurda e que a gente se concentre em algo que a gente não tem controle, que a gente esqueça de sentir, né? Que a gente esqueça de se conectar. E aí fica muito difícil da gente se relacionar, porque relacionamento é conexão. E se eu não sei conectar comigo mesmo, eu tô o tempo todo aqui racionalizando, eu também não sei conectar com o outro, né? Eu me relaciono sempre de forma muito superficial. Eu não consigo criar conexões mais profundas. Então, esse é o objetivo desse curso, é sair do cabeção 100% do tempo, aprender a sentir, criar conexões que sejam profundas e verdadeiras, para que a gente realmente consiga se relacionar com as pessoas e que a gente tenha relacionamentos saudáveis de qualidade, tá bom? E eu queria, para começar, que a gente parasse 2 minutinhos e que a gente respire fundo e coloque no foco o seu corpo. Como eu disse para vocês, a gente sente pelo corpo. E eu quero que vocês parem esse minutinho e que vocês prestem atenção o que vocês estão sentindo. Se vocês estão sentindo medo, se vocês estão sentindo raiva, se vocês estão sentindo ansiedade, excitação, tesão, não importa. A ideia aqui não é julgar o sentimento, a ideia aqui não é racionalizar por que eu estou sentindo. Às vezes a gente está triste e não tem porquê, às vezes a gente está feliz e não tem porquê. Então não é sobre racionalidade, não importa o porquê, importa o que vocês estão sentindo. E é 2 minutos, eu só quero que vocês fechem os olhos antes de começar, descruzem qualquer parte do corpo que esteja cruzada nesse momento, para que a gente possa estar receptivo. Respire fundo. Solte pela boca. Mais uma vez.
traga estado de presença. Presta atenção na temperatura que tá, o ambiente que você tá, se tá frio, se tá calor. Presta atenção na roupa encostando no seu corpo. Começa a prestar atenção nas coisas mais palpáveis, até vocês conseguirem investigar qual sentimento vocês estão sentindo. Se você tá super ansioso, que não consegue nem respirar, ou se você tá com muita raiva. Só sinta. Não julgue, essa não é a ideia. E agora que a gente está muito mais presente aqui, que a gente já conseguiu investigar um pouquinho do que a gente está sentindo, e eu sei que no começo é difícil, então não se cobre. Ah, eu não consegui investigar o que eu estava sentindo, eu não consigo saber o que eu estou sentindo. Não tem problema, não se cobre. É a primeira vez que você está tentando fazer isso, talvez. Mas tente, no decorrer do seu dia, parar alguns momentos para sentir. Principalmente quando você tiver algumas reações, né? Você ficar muito estressado ou você ficar muito quieto. Para e tenta ver o que você tá sentindo. Qual é o sentimento que tá ali que te faz agir dessa forma? Com mais intensidade, com menos intensidade? Falando mais, falando menos? Falando talvez de uma maneira mais agressiva ou menos agressiva? Então tente fazer isso no decorrer do dia de vocês, tá bom? É muito importante que a gente consiga aprender a sentir o que quer que seja. E como eu falei, sem culpa. Porque às vezes, eu não sei vocês, mas no passado, às vezes eu até falava assim, nossa, eu tô morrendo de raiva. Mas eu me sentia culpada por estar com raiva. Eu falava, eu não posso ter raiva de outras pessoas. Eu não posso ter raiva disso. Raiva é algo feio. E não é verdade, a gente não tem que julgar os nossos sentimentos e a gente nem tem que dar razão para eles existirem, porque uma coisa que eu fazia, eu só me permitia sentir raiva se eu tivesse uma boa razão para sentir. Se eu achasse que eu tinha razão, eu podia sentir raiva. E, gente, não se trata de ter razão. Não é sobre isso. Sentimento é algo que existe em nós. E primeiro, a gente não tem que ter um motivo para ter e a gente não precisa estar certo para poder sentir, ter razão naquela história para poder sentir. A gente pode simplesmente sentir, tirando tudo e qualquer outra coisa que esteja ligada à nossa racionalidade. Então, que a gente possa sentir sem culpa, sem julgamento e que a gente seja capaz de acolher esse sentimento pra gente. Que a gente seja capaz de ficar um pouquinho com ele, sabe? A gente tem uma mania de falar assim, eu tô com muita raiva, mas como é muito desconfortável sentir a raiva, como eu me sinto muito culpada por sentir essa raiva, o que eu tendo a fazer? Eu pego essa raiva e eu quero escondê-la debaixo do tapete, para que eu deixe de sentir o mais rapidamente possível, para que eu finja que não tô sentindo aquilo. Mas não se trata disso. A gente precisa aprender a acolher o sentimento que a gente está tendo naquele momento, trazer pra gente e ficar um pouquinho com ele, só um pouquinho. E quanto mais a gente vai fazendo isso, quanto mais a gente vai aprendendo a fazer isso, mais a gente consegue ficar em contato com os nossos sentimentos desconfortáveis. Mas para isso a gente precisa ter musculatura emocional, para isso a gente precisa ter lastro emocional. A Ariana Schlesinger, que é uma das minhas mentoras, ela fala sempre que a gente tem um lastro emocional desse tamanho e um cabeção desse tamanho. Então a nossa mente pensa 1 milhão de coisas, mas o nosso espaço para sentir é muito pequeno. E acaba que a gente não consegue acolher esse sentimento, ele nos sufoca. Imagine você ter um pouquinho assim de lastro emocional, um espaço pequenininho, e você querer colocar dentro dele uma raiva enorme, ou você querer colocar dentro dele uma tristeza enorme, não cabe. E aí quando a gente tenta fazer isso é sufocante. Então eu preciso ir desenvolvendo essa musculatura que vai me permitindo abrir e criar esse espaço para sentir. Né? Isso é muito do feminino, inclusive, é na energia feminina. Novamente, não estou falando de homem e mulher, tá? Estou falando de energia. Todos nós temos energia masculina e feminina. Obviamente que as mulheres tendem a ter energia feminina mais forte, a que vem primeiro, a que nos guia.
E o homem tende a ter energia masculina que guia, mas ambos têm as duas, né? Que dão aquele alicerce ali. Mas é muito do feminino a gente criar esse espaço para sentir e a gente conseguir ficar no nosso desconforto, a gente conseguir ficar com aquele sentimento ali desconfortável. Então, às vezes a gente passa por uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui de relacionamento, porque no final do dia tudo que a gente está aprendendo aqui é para no final a gente pegar todas essas peças, encaixar e aprender a se relacionar melhor. Então, sempre que puder, vocês vão ver que eu vou dar exemplos no meio do curso já de relacionamento, para vocês conseguirem conectar por que a gente está vendo isso e o que isso tem a ver, vamos dizer assim, com se relacionar, porque sempre tem a ver. Tudo que eu tô falando aqui no curso depois vai fazer sentido da gente fechar esse quebra-cabeça e falar, nossa, se realmente eu tiver bem desenvolvido esses 4 pilares que a Eliane trabalhou, um em cada aula, eu realmente tenho uma base sólida para me relacionar, né? E esse primeiro pilar, que é o sentir, é a culpa, enfim, ele é muito importante. Então, por que é importante eu criar esse lastro para eu conseguir sentir? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente começa a se relacionar com alguém, pensando em alguém que está solteiro, que está começando a se relacionar agora. E a gente cria uma super expectativa, tá? Que é normal. Claro que com o tempo a gente aprende a administrar essa expectativa, porque muito dessa expectativa vem do nosso lado infantil, mas é normal, não existe não ter expectativa nenhuma, não esqueçam perfeição, tá, gente? Sai dessa coisa do cabeção de falar eu não posso ter expectativa, porque não se trata de não ter expectativa, se trata de saber lidar com as frustrações, porque toda expectativa pode causar uma frustração, então eu preciso ser adulta para suportar a minha frustração. E, na verdade, esse é o segredo, não é eu não ter expectativa de nada. Então, eu começo a me relacionar ali com aquela pessoa. E aí, eu crio uma super expectativa. E, de alguma forma, essa expectativa é frustrada. E, obviamente, me causa um sentimento desconfortável, de frustração, de culpa. Eu começo a me culpar, porque também, por que eu fui acreditar nele? Ah, por que eu fiz isso? Ah, por que eu me entreguei tanto? Ah, porque isso tudo é um sentimento de culpa, tá vendo? Então a gente vai se sentindo culpada, achando que a culpa é nossa, né? E na verdade não existe culpados, né? Nesse caso, mas tudo bem. E eu não consigo lidar com aquela frustração. O que eu faço? Eu finjo que eu tô nem aí. Falo, essa frustração aí, ó, nem é minha. Tô nem aí, nem ligo pro que aconteceu. Eu não queria ele mesmo. A gente entra em negação, porque a gente faz qualquer coisa para não sentir. Então a gente entra em negação. A gente pega esse sentimento, joga debaixo do tapete, sabe o que a gente faz? A gente vai correndo tentar encontrar outro. E assim a gente vai indo, e aí a gente quebra a cara com o outro, e aí acontece a mesma coisa, e assim a gente vai indo, até que chega uma hora que a gente desiste. Muitas vezes a gente fala, se relacionar não é pra mim, eu não quero mais. Mas não é verdade. O problema é que a gente precisa, ou a solução, talvez melhor dizendo, é que a gente precisa conseguir viver esses nossos ciclos, sabe? Então, se eu criei uma expectativa que foi frustrada, eu preciso conseguir lidar com o desconforto dessa frustração. Eu preciso conseguir me perdoar pelo fato de eu ter me entregado, ou pelo fato de eu ter confiado, ou pelo fato de eu ter criado aquela expectativa. Eu preciso viver o luto daquela relação que nem existiu e que tá tudo bem. No tempo que eu achar que devo, no tempo necessário para eu conseguir ficar com aquele desconforto. Antes de eu sair tendo ação, né? Antes de eu sair já procurando outra coisa, outro alguém, outra distração. Antes de eu me enfiar no Netflix, ou de eu ir comer feito uma louca, ou de eu ir trabalhar feito uma louca. Porque toda vez que eu tô fazendo alguma coisa em excesso, é porque eu não quero sentir. Vocês podem ter certeza, quem trabalha muito é porque não quer sentir. E eu já fui essa pessoa, gente. E hoje vocês podem até achar que eu trabalho muito, mas eu trabalho muito menos do que eu já trabalhei na vida. Hoje eu me dou o direito de trabalhar 8 horas por dia. E o restante do meu dia eu vou fazer outras coisas, eu vou estar com os meus amigos, vou estar com meu filho, enfim, eu vou fazer outras coisas. Mas eu era a pessoa que trabalhava 12 horas por dia porque eu não queria olhar pra minha vida, né? Porque se eu não trabalhasse 12 horas por dia, me sobrar tempo. E eu não sabia o que fazer com aquele tempo. A minha vida era trabalho. O que eu ia fazer com aquele tempo? Eu ia ter que olhar pra mim, e se eu olhasse pra mim, eu ia ter que sentir as minhas frustrações, a minha culpa. E se eu tivesse que sentir as minhas frustrações, a minha culpa, eu não tinha lastro emocional pra ficar comigo, eu me abandonava. Eu dizia, você é horrível, e eu seguia fazendo outra coisa.
Então, é muito importante que a gente crie esse lastro emocional. Eu não sei se está ficando claro para vocês, se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, mas a gente precisa criar esse lastro emocional para a gente abraçar os nossos sentimentos e para a gente poder ficar com a gente no desconforto. A gente precisa aprender a ficar com a gente também no desconforto e não ficar com a gente só quando a gente está super feliz, mas ficar com a gente quando a gente está triste, quando a gente está culpada, quando a gente está chateada. E isso vai expandindo. E quanto mais eu vou expandindo, mais fácil fica. E eu paro de me abandonar. E quanto mais eu aumento para sentir o desconforto, mais eu aumento para sentir o lado bom. Porque o problema de eu não sentir, né? O problema de eu mascarar esse sentimento, eu falar, não tô sentindo nada, né? E fingir, né? E começar a realmente não sentir, só trabalhar, só fazer isso. E que tá bom, eu não sinto essa dor, ou parece que eu não sinto, mas eu também não sinto o lado bom, né? A Flávia Melissa fala, a vida só faz sentido quando a gente aprende a sentir. E a gente precisa aprender a sentir tudo que chega até nós, o bom e o ruim. E quando eu aprendo a sentir o ruim, então eu abro espaço para sentir esse bom de uma maneira muito, muito mais intensa e gostosa. Então, essa é a importância da gente sentir sem ter um planejamento estratégico, né? Eu brinco que eu era muito essa pessoa, assim, gente. Eu sentia. E aí aquele sentimento era tão desconfortável que eu não queria sentir, que eu já tinha um planejamento estratégico ali para eu parar de sentir, entendeu? Então vamos supor, se eu percebia que aquela pessoa estava me causando alguma coisa, um desconforto e tal, eu já falava, não, essa pessoa aqui eu vou bloquear, eu não quero mais receber mensagem dela, eu não quero mais, ou seja, eu tinha uma ação, né, muitas vezes too much, em excesso, eu agi em excesso, porque agir é o que eu sabia fazer, sentir eu não sabia. Então, ao pequeno sinal de sentimento desconfortável, eu saía feito uma louca atropelando, agindo, falando, não quero mais você, eu já te bloqueei, eu vou pro próximo, eu não tô nem aí. E eu não dava tempo das coisas acontecerem, amadurecerem, eu não dava tempo de sentir aquele desconforto, de entender como é que eu tava me sentindo, de ficar ali comigo, para depois seguir para uma ação. A ação, ela vem depois do sentir. Muita gente não se permite sentir fazendo muito, agindo muito. Então, cuidado com já sentir, sair agindo feito um louco. Sinta, mas sinta real, fica ali com aquele desconforto. E depois, aí sim, você vai agir. Porque é diferente. É o meu sentir e a minha razão para amparar o meu sentir. Eu primeiro sinto, entendo aquilo, permaneço no desconforto, vejo como é que aquilo está atuando em mim e aí eu venho com a minha racionalidade para amparar esse sentir e criar ações para que eu saia dali se for preciso, para que eu permaneça ali ou não. Então, entende que a racionalidade ela tem que amparar o meu sentir, mas a gente aprendeu o contrário. A gente aprendeu a só ter razão. Então, isso é muito importante.